Oi gente, eu sou a Jaci Mochizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, vocês me pediram bastante para eu trazer a lore do Pantheon, não sei se é assim que pronuncia, mas o personagem de League of Legends pra gente conhecer juntos aqui, mais um vídeo do universo lúdico. E gente, de verdade, do fundo do coração, se vocês quiserem que eu continue trazendo esse tipo de vídeo, eu preciso muito que vocês apoiem os vídeos, que vocês deixem like, que vocês comentem, compartilhem, se inscreve no canal se puder, se não for inscrito, ativa esse sininho para eu poder entender que vocês estão gostando e poder continuar trazendo esse conteúdo, tá? Não esquece também de me acompanhar no meu Instagram, ele tá aqui do lado, é bem legal que vocês me sigam por lá. E eu não vou enrolar muito, bora reagir. Eu clamo às estrelas para assar meu pão no céu. Pão no céu. Fala, meu amigo do YouTube, tudo belezinha? Aqui é o Alessio, seja muito bem-vindo ao Universo Lúdico. Bom, a gente entendeu a história da Diana e da Leona. Descobrimos que não existe exatamente uma rivalidade entre elas. Na verdade, mais uma parceria. E muita gente acabou pedindo pela lore do Pantheon também. Mas eu preciso explicar aqui no início do vídeo que a lore antiga do Pantheon era tão boa, tão bem escrita e tão complementar com a lore atualizada dele agora, que o que eu vou fazer é uma junção da lore antiga com a lore atual. Então bora entender. Minha profissão? Quer saber? Agora que tocou no assunto, eu sempre quis ser um padeiro. História do Atreus explicada. Padeiro? O novo Como Pantheon assim? e aspecto Guerreiro da que guerra. quer ser padeiro? Já deixa o seu like assadinho, crocante e quentinho. Sim, um padeiro. E bora. Ele me respondeu. O Atreus era só mais um entre tantos lutadores da tribo de guerreiros Hakor. Essa tribo, os Hakor, acreditam que a guerra é uma dádiva aos mortais e uma oferenda de sangue aos deuses, para os mortais testarem os seus limites e se superarem e talvez até chegar um pouquinho mais próximo de uma divindade. É por isso que todos os anos os melhores guerreiros Hakor se submetem a escalar o Monte Targon, o maior desafio de suas vidas. E apesar de subir em grupos de dezenas de guerreiros, acaba que nenhum retorna da escalada, dando por mortos e seus familiares fazendo funerais, louvando a tentativa heróica desses guerreiros. Eu não ia fazer essa tentativa não, sinceramente, morrer de graça. Mas muito de vez em quando, em uma geração ou outra, um guerreiro consegue sim retornar com vida, e esse guerreiro não volta o mesmo. Além de passar pela maior experiência da sua vida, ele também é abençoado por uma poderosa centelha divina. Acontece talvez eu que fosse. o panteão de deuses que vive lá do outro lado do farol, Nossa, mano, os eu famosos amo aspectos, a Diana. um desses aspectos escolhe um guerreiro digno para se tornar o seu avatar, o seu representante em Runeterra. No passado, isso já aconteceu com a mãe da Kayle e da Morgana, que subiu grávida ao Monte Targon, e o aspecto da justiça enxergou naquela mulher tanta determinação que escolheu ela como representante da justiça em Runeterra. E foi por causa da mãe da Kayle e da Morgana que as guerras rúnicas finalmente acabaram. Anos mais tarde, as gêmeas são escolhidas como representantes da justiça, ou pelo próprio aspecto da justiça, ou então pela mãe delas, que ascendeu como um aspecto. Essa parte da história ainda é um mistério. Outra situação no passado foi a Misha e a Zoe. As duas foram escolhidas pelo aspecto do crepúsculo. Eu tenho curiosidade em conhecer a e história da Zoe. a eliminarem alguns Darkin. E logo em seguida, ela ainda fez uma travessura psicopata muito bizarra de aprisionar os Darkin restantes dentro de suas próprias armas. Você já viu meu vídeo Darkin, Origem, Ascensão e Queda? Sim, Vale muito a pena o link assistir. Tá nos cards. E depois, por qualquer motivo, a gente já reagiu muita coisa do universo. E o aspecto sério, eu amo esse escolheu a canal. Zoe como sua representante. Isso numa época que ainda existiam os Lunari, a tribo religiosa que cultuava a lua antes de serem extintos pelos Solari. A Zoe era uma Lunari e depois de ter sido abençoada pelo aspecto do crepúsculo, ela ficou eras, milênios viajando pelo universo como se fosse o seu parque de diversões, até que ela retornou atualmente para trazer uma mensagem super importante para Runeterra. Ei, galera! Então, é o seguinte, vai ter mudanças cósmicas, um possível Armagedon, os crepúsculos dos deuses e é isso aí. Vocês foram avisados.
E mais recentemente na história, como você viu nos meus vídeos da Leona e da Diana, as duas foram escolhidas pelo aspecto do Sol e pelo aspecto da Lua para serem seus representantes em Runeterra. Primeiro a Diana, que desde o seu parto ela já fora escolhida pelo aspecto da Lua para ser a sua representante e restabelecer ainda a religião Lunari, que tinha sido extinta pelo Solari, e logo em seguida a Leona, que foi abençoada pelo aspecto do Sol para se unir com a Diana e juntas então descobrir o que aconteceu no passado para que essa união entre Lunari e Solari fosse desfeita. Em outra vida, eu sinto muito, Diana. E Solari é a parte religiosa dentro da tribo dos Hakor, e tanto o Atreus quanto a Leona são guerreiros Hakor. Eles tiveram uma rivalidade no passado, onde a Leona desrespeitou uma regra dos Hakor e o Atreus foi mó X9 com a Leona e denunciou ela para os líderes. E daí eles tiveram que lutar um contra o outro, tirar um X1 até a morte. Mas esse X1 foi interrompido por um sacerdote Solari, que acreditava que a Leona tinha um destino traçado como o aspecto do Sol. Então a Leona deixou seu treinamento Hakor padrão e foi se tornar uma Solari. Seu destino está selado. É melhor não olhar diretamente pra mim por muito tempo. Já o Atreus seguiu o seu treinamento padrão Hakor, mas ele era um guerreiro bem medíocre. Ele sempre perdia os combates contra outros guerreiros, mano. apesar dele ter uma particularidade surreal. Ele não aceitava ficar no chão. Quanto mais ele era derrubado, mais ele se erguia e continuava lutando. Todos temos que encontrar o nosso lugar. O meu é sendo derrubado para poder me erguer novamente. Então dá pra gente concluir quem que tava levando a melhor naquele X1 contra a Leona, né? Já atingi meu limite inúmeras vezes. Mesmo assim, sigo em frente. E sabendo que ele era mais fraco e menos habilidoso que os outros guerreiros, ele sempre treinava mais e por mais tempo cara queria que ser qualquer padeiro, outro. mano. Ele acordava primeiro e dormia por último. Ele corria ao redor da base da montanha e só parava de praticar com a lança quando seus braços não conseguiam mais segurar. Após Que cada foda, derrota, mano. eu corria em torno da montanha até que nem a vergonha pudesse me acompanhar. Parece que ainda estou correndo. Por causa dessa perseverança do Atreus, ele ganhou o desprezo e rivalidade do Pilas, Muito um outro foda. guerreiro hakorense, e esse sim extraordinário em batalha. Ele era popular entre os hakorenses, todos acreditavam que ele estava destinado à grandeza, e ele nunca perdia nenhum combate, apesar do Atreus nunca aceitar continuar no chão. Peraí, o Ele nome do sempre se panteão é reerguia. Atreus? Luto até que o sangue faça minha lança escorregar do punho, até conseguir apenas rastejar. E ainda assim, você não terá me derrotado. Ainda assim, vou cuspir na tua cara. E essa insistência foi entendida pelo Pilas como provocação e falta de respeito. Por várias Caralho. vezes, o Pilas e os seus seguidores espancavam o Atreus, que continuava se levantando e levando mais surra. Posso fazer isso o dia todo. E o Atreus acabava se escondendo da família para que ninguém visse as feridas e os hematomas. Cairei, pelo menos mais uma vez. Num dia de patrulha, o grupo de guerreiros encontrou um posto avançado que tinha sido destruído e só sobrado fumaça depois de um incêndio. Era uma armadilha. Guerreiros emboscaram e atacaram os hakorenses com machados, mas como o grupo era composto só por velhos instrutores veteranos de guerra e por alunos jovens que ainda não tinham concluído o treinamento, eles foram massacrados. Sobrou só o Pilas e o Atreus lutando lado a lado. Eles conseguiram abrir uma brecha entre os bárbaros e o Atreus gritou pro Pilas para correr até a tribo Hakor e pedir reforços, enquanto o Atreus ficava lá lutando contra os inimigos. Nisso, o Atreus foi atingido bem no peito e caiu inconsciente. Quando ele acordou, os bárbaros já tinham ido embora, e entre os corpos hakorenses estirados no chão, ele encontrou o Pilas gravemente ferido com um machado de arremesso fincado nas costas, mas ainda vivo. Ele arrastou o Pilas até a tribo dos Hakor por 3 dias. Foi assim que o Pilas passou a respeitar o Atreus. O importante não é por que lutar, e sim por quem lutar.
Quando se recuperaram, o que mais surpreendeu os dois é que nem os Hakor nem os Solari enviaram guerreiros para procurarem e eliminarem esses bárbaros. Os dois acabaram se tornando amigos, passaram a treinar juntos como irmãos, e um ódio e desprezo contra os Solari começou a crescer, porque a nova líder deles, a Leona, pregava uma forma diferente de proteção que o Atreus julgava fraca e passiva. Esconda-se sob sua fé, Solari, ou sob os saiotes dos seus sacerdotes. Lembrando que nesse período, a Diana já tinha matado os líderes Solari e estava escondida nas florestas de Targon, e a Leona já tinha se tornado o aspecto do Sol, então ela passou a liderar não só os Solari, como também a elite de guerreiros Solari, conhecida como Hahorak. E pode ser tanto pela rivalidade do passado, quanto pela atitude passiva da Leona recusar caçar os bárbaros, ou então o acúmulo dos dois, né, é que o Atreus ficou indignado com o aspecto do Sol. Então o Atreus e o Pilas decidiram juntos escalar o Monte Targon e capturar eles mesmos o poder dos aspectos, já que um aspecto que estava ali na frente deles se recusava a ajudar os Hakorenses. Enquanto você Tô reverencia passada. o sol, minha lança encontra suas costas. Eles sabiam que essa era uma missão binária, ou se tornariam deuses, ou morreriam morreria. tentando. Quando olhei para o pico da montanha, na minha cabeça, eu já havia caído. E assim, eu subi. E como era uma tradição cultural, os dois, mais um grupo de Hakorenses, se juntaram para escalar o monte. Só e vai após conseguir semanas eles, quer ver? subindo, metade do grupo já estava morto, ou então tinha desistido de subir e retornaram, apesar de não ser possível retornar. O gelo, as criaturas mágicas que vivem lá e os penhascos altos fazem muito bem o seu serviço fatal. O além terá minha companhia quando eu terminar o serviço. Depois de alguns meses de escalada, sobraram só o Pilas e o Atreus atingindo o cume, e chegando lá no pico, eles encontraram nada. Nenhuma cidade lendária, nenhum deus aguardando por eles, nenhum instrumento mágico, ou livro, ou algum herói do passado, nada além de gelo, morte e pedras retorcidas. As estrelas mentem! O Pilas não aguentou mais acompanhar o Atreus e caiu, e o Atreus, no momento de desespero, Eita. gritou de tanta frustração. Foi aí então que os céus se abriram e revelaram uma cidade olímpica, grandiosa, iluminada por uma luz dourada. Uma silhueta aguardava por ele e estendeu a mão, mas o Atreus não deixaria seu amigo sozinho. Foi quando ele olhou para baixo e viu que o Pilas já tinha morrido, com um sorriso orgulhoso exposto no rosto. O Atreus fechou os olhos do amigo e deitou o corpo ainda quente dele na neve. E Não então ele acredito, seguiu mano. até o seu guia divino. E a partir daqui, não existe mais Atreus. Na base da montanha, foi aí os que virou Hakorenses fizeram Panteão. funerais louvando o Pilas e o Atreus, assim como qualquer outro guerreiro que escalou o Monte Targon. Foi então que aquela tribo bárbara que destruiu o posto avançado e matou o grupo de alunos e professores quase um ano atrás, atacaram os Hakorenses de novo. Mas no Só meio que do dessa vez ataque, o Panteão as vai 4 chegar estrelas fodão, que quer ver? representam a constelação de Panteon pulsaram no céu e caiu como um cometa um guerreiro divino portando elmo, lança e escudos ornamentados que representam o dia, a noite, o crepúsculo e a guerra. Os bárbaros tremeram e suas fugas foram impedidas pelo abalo sísmico que o cometa causou com o impacto. Ser chutado pra dentro de um poço é a menor das suas preocupações. Era Atreus o avatar da guerra? Não, era Panteon, o próprio aspecto da guerra encarnado no corpo do Atreus. Ele julgou o menino Atreus medíocre demais para ser o seu representante em Runeterra, então o próprio Deus decidiu descer até os mortais. A carne do Atreus não era nada além de uma casca habitada pela deidade que já habitou outros corpos Tô mortais no passado, passado como bichinho de ferramentas Atreus, para executar mano. os seus planos. Muito antigamente, o Panteão encarnou numa mulher que controlava o Aurelion Sol, o maior de todos os deuses. Os deuses precisam de escravos. E encontraram você. Depois disso ainda, o Panteão ainda encarnou num outro guerreiro que enganou o Atrox para aprisionar a essência do Darkin dentro da sua própria espada. Atrox afogaria o mundo em sangue apenas para manchar os céus. E é dessa treta que o Panteão voltou no corpo do Atreus para tirar satisfação, agora que o Atrox conseguiu libertar um pouquinho de todo o seu poder se manifestando no corpo de outro guerreiro. Salve, Panteão! Quanta nobreza e altivez em seu porte! Agora venha lutar, traidor! Venha lutar
demônio iludido! Pantheon e Atrox não são tão diferentes no final das contas. Eles se aproveitam da ingenuidade das pessoas para possuírem e se aproveitarem de seus corpos como verdadeiros parasitas. Tarkin ou aspecto não faz diferença, parasita. Targon enviou um aspecto contra mim? Prepare-se, Pantheon! Eu vou acabar com tudo que você sempre desejou ser! Então o Pantheon foi lá tirar o X1 contra o Atrox, que buscava se vingar dos aspectos do Monte Targon que aprisionaram ele. E como eu já expliquei em outros vídeos, os Darkin também são deidades. Na verdade, eles já foram humanos e também já foram ascendentes, como Nasus, Azir e Renekton, que são deuses artificiais, até que eles foram parcialmente corrompidos pelo vazio, enlouqueceram e causaram um mal tão grande em si mesmos, modificando suas constituições através da hemomancia, que eles mesmos se transformaram em Darkin, deuses caídos. Eu sou um Darkin! Seus deuses me temem! E só um deus para eliminar outro deus, só um imortal para eliminar outro imortal, ou ainda, no caso do Atrox, só um deicida para eliminar uma deidade. Pantheon! Eu vou extinguir a sua divindade! Eu vou desentranhar os seus ideais! Eu vou pisotear até na sua memória! A espada do Darkin ele tá atravessou puro a ódio. barriga e o peito do aspecto da guerra, arrancando toda a energia celestial do deus e apagando a sua constelação do céu. O Deus morre, mas o homem vive. Mas quando o Pantheon foi morto, a consciência do Atreus despertou. Ela estava ali o tempo todo, hibernando, aprisionada como um Darkin. Sério? Eu pensei que ele já tinha do seu morrido. próprio corpo. O Atreus acordou com a espada ainda atravessada no seu corpo, e o Atrox, zombando do mortal, deixou ele ali ainda vivo para sangrar até a morte. Não vai morrer não, certeza. Quantas vezes precisarei morrer para aprender a viver? Só que o Atreus não é um cara que aceita ficar no chão. Procurei força no Monte Targon, mas a encontrei dentro de mim. Ele se levantou e rastejou até a tribo Hakor, motivado pela raiva, a traição dos deuses e o sentimento de vingança contra Pantheon. O mortal que prova do veneno dos deuses deve cuspir cada palavra. Nossa. Ele se recuperou na casa do seu falecido amigo, sob os cuidados da Iula, a viúva do Pilas. Enquanto o corte da barriga cicatrizava, o Atreus percebeu o quanto que ele desperdiçou a vida dele, sempre olhando para as estrelas e cobiçando um dom divino, quando na verdade ele deveria ter se preocupado com aqui mesmo, o plano terreno, protegendo os Hakorenses e constituindo uma família futuramente. As pessoas suplicam por uma força que já existe dentro delas. Nisso, ele ouviu ameaças de bárbaros chegando ao longe, invadindo a fazenda da Iula. O Atreus ainda não estava recuperado para lutar de novo, mas ele ia arriscar a sua vida para proteger o seu povo. Lute porque é necessário. Se me matarem, pelo menos morrerei como mortal. Ele empunhou a lança divina do falecido Pantheon e foi em direção aos bárbaros. E chegando lá, eles estavam sendo esquartejados pelo Aniquilador de Mundos. Ajoelhem-se, mortais, Eita. para que eu arranque seus ombros do seu corpo. O que os bárbaros estavam fazendo, na verdade, era fugindo do Darkin em direção ao Monte Targon. Seria menos pior morrerem escalando o monte do que sendo massacrados pelo Atrox. A violência me distrai destas correntes. Atrox já massacrou deuses, mas agora enfrentará um mortal. O Atreus se colocou entre os bárbaros e os Darkin, porque por mais que os bárbaros fossem inimigos, depois de todo aquele ressentimento contra os deuses, o Atreus prefere proteger os mortais do que se ajoelhar aos imortais. O que nos define é como escolhemos morrer. Se sangram, irei considerá-los irmãos e irmãs. E lembra que eu falei que só um deus para matar outro deus? Pois é, ainda tinha alguma centelha divina no corpo mortal do Atreus, nem que seja só a lança e o escudo, e por mais que o Atrox zombasse da mortalidade daquele Hakorense cambaleando ferido pela própria espada do Darkin, ele sentiu o calor do metal ceifando o braço do Darkin, que caiu no chão aprisionado de novo em sua espada. O poder que você Eita. cobiçou te destruiu, Atrox. E esse será o seu único fim. Até o fim dos tempos,
Você vai morrer nas minhas mãos. As palavras Caramba. finais de um Darkin não são suas. São lamentos da humanidade. Pelo mérito e pela honra dessa batalha sobre-humana, a constelação de Panteon reacendeu no céu, agora representado pelo mortal Atreus. Nós somos aquilo que nós superamos. Que este dia se torne lendário. E hoje o Atreus luta contra os Darkin, demônios, aspectos e qualquer um cujo poder ameace a mortalidade dos humanos. Estamos presos entre os Darkin e os aspectos. A ira dos deuses não poderá destruir o mundo se me atingir em seu lugar. E ainda que ele renegue a sua deidade como novo panteão, o Atreus está no limiar entre o divino e o humano. Irmão Que dos foda, soldados mano. que descansam sob o trigo. Filho de inúmeras batalhas perdidas. Sei quem sou e mostrarei aos deuses o que posso me tornar. O Deus morre e o mortal vive. Os céus não temem a mim Agora porque fez sou sentido Deus. a Temem frase. porque sou apenas um homem. Gente, confesso que eu fiquei confusa em algumas partes, em algumas coisas, assim, é realmente muita informação, o universo é muito gigante. Mas uma coisa que ficou clara é que essa história é muito foda. Quando ele falou lá meio que no início do vídeo, né, que os deuses morrem e o humano vive, algo assim, eu fiquei tipo... Entendi, né? Agora no final do vídeo deu pra entender, né? Porque literalmente o Deus morreu e o mortal tava lá. É muito bizarro essa treta toda que tem, né? De aspecto dark, mortais, nananã. Nossa, mas ao mesmo tempo é muito interessante e dá muito gatilho assim pra querer entender. Mais um trabalho incrível aí do universo lúdico, gostei demais do vídeo, gostei da lore dele também. E no mais é isso, como eu já falei pra vocês, pra que eu continue trazendo esse conteúdo eu preciso muito do apoio de vocês, então da forma que você puder apoiar, apoie esse vídeo. Um beijo gigante no teu coração, muita luz, sayonara, tchau!